Gostaria de convidar aqueles que puderem a ficar de pé, abrir comigo a sua Bíblia, Lucas 16, versículo 1. Nós vamos estar lendo até o versículo 13, pois estes serão os versículos que nós estaremos meditando nesta noite. Tema do nosso sermão, a verdadeira riqueza. Lucas 16, do 1 ao 13. A palavra de Deus assim nos diz: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que, quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto deve? Ele perguntou: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, diz o versículo 11, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Vamos orar. Tua palavra é tremenda, Senhor. É a tua voz proclamando a tua verdade para toda a tua criação. Mas de modo especial nós estamos aqui como igreja, segundo a tua própria santa convocação, para ouvirmos de modo especial o que o Senhor tem a falar para nós, teus filhos e filhas, que já reconhecemos os nossos pecados e já reconhecemos Cristo como nosso Salvador. Fale conosco, ó Deus, desvende os nossos olhos, porque só assim poderemos contemplar as maravilhas da tua palavra. Ao mesmo tempo, ó Deus, se há entre nós, ou mesmo assistindo essa transmissão online, pessoas que ainda não reconheceram os seus pecados, que ainda não perceberam Cristo como seu único e suficiente Salvador, que a palavra do teu Evangelho também venha hoje como uma bomba de impacto aos seus corações, para que possam se render a Ti e possam tomar a decisão mais importante das suas vidas, renderem ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fale conosco, ó Deus, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Hoje, o Evangelho tem a nos falar algo que mexe num dos pontos mais nervosos de toda a doutrina bíblica cristã, sobretudo em nossos dias. Existe um ditado dentro da comunidade evangélica que talvez os mais antigos conheçam com mais facilidade do que os mais novos. Esse ditado diz assim: o último lugar a se converter na vida de alguns crentes é o bolso. Seria cômico
se não fosse trágico nós ouvirmos este ditado, até hoje, e chegarmos, infelizmente, à conclusão de que, talvez, não só na vida de alguns cristãos, mas na vida de muitos cristãos, o último lugar da vida, a última área da vida a se converter é o bolso. Há ainda uma tragédia maior. Pessoas que professam a fé cristã, que dizem, eu amo a Deus, tudo que eu tenho pertence a Ele, entretanto, nunca evidenciam de fato terem se convertido, colocando a serviço de Deus, os seus bens, as suas propriedades. Isso acontece, irmãos, porque, de modo geral, não temos tempo para fazer uma explicação muito profunda sobre isso. Uma série de questões trazem dificuldade de compreensão para os crentes, de modo geral, em como administrar os recursos que o Senhor nosso Deus faz, por meio da mão da sua providência, chegar até nós. Falar sobre bens, sobre riqueza, sobre dinheiro na igreja é um tema de fato delicado. Alguns crentes pensam, será que é pecado eu ter boa condição financeira, eu ter uma boa fonte de renda, eu ter um bom carro, uma boa casa? Será que quando se fala em dinheiro na igreja, o objetivo é enriquecer o pastor? E vamos falar sobre isso lá pelo fim do sermão de hoje. O fato é que muitas questões envolvem falar sobre dinheiro e sobre bens na igreja. E, por causa disso, muitos pastores até se furtam, não gostam muito de falar sobre esse tema, evitam pregar em textos que tratam deste tema. Entretanto, irmãos, nós estamos diante do capítulo 16 do terceiro evangelho, o evangelho segundo o médico, historiador e evangelista Lucas. Esse capítulo 16, ele vai tratar sobre como nós devemos lidar com as riquezas, com os bens, com aquilo que o Senhor fizer chegar até nós. É um tema novo que é trazido para nós através desse evangelista. O Espírito Santo traz esse tema, a relação do povo de Deus com os bens materiais, a relação do povo de Deus com as riquezas que podem ser adquiridas neste mundo. É um tema novo, como eu já disse. Entretanto, nós olhamos de modo geral até o capítulo 16 e esse tema ainda não foi apresentado de modo explícito. Mas, embora seja um tema novo, é um tema que está sendo trazido de modo mais profundo aqui no capítulo 16, mas não de modo repentino. Não é a primeira vez que nós vamos ouvir isso nesse evangelho. Lá no capítulo 15, que nós acabamos de concluir, o nosso Salvador entrega 3 parábolas, 3 histórias que ilustram a seguinte verdade: Deus está interessado em salvar os perdidos, os pecadores, e isso deve ser motivo de grande alegria para o seu povo. Nós vimos isso de modo exaustivo nas últimas 4 exposições, no último mês. Entretanto, dessas 3 parábolas, a última, que é a parábola do filho pródigo, tema das nossas últimas 2 exposições, nós temos um detalhe importante que conecta esses 2 capítulos. Veja, no capítulo que nós acabamos de ver, da parábola do filho pródigo, nós encontramos um detalhe que acabou enchendo o coração e os olhos do filho pródigo para que ele saísse da presença do pai. E talvez você pense, o pastor já falou tudo o que tinha para falar sobre isso. Não. Existe um detalhe que ficou guardado para as exposições que nós começaremos hoje. Porque, a princípio que nós tratamos, o que encheu o coração e os olhos do filho foi o desejo de ser independente, o desejo de se livrar da autoridade e da direção do pai. Entretanto, não foi só isso que encheu os olhos daquele filho. Porque se fosse assim, ele teria simplesmente comunicado ao seu pai, eu estou indo embora. Mas você sabe, você que acompanhou a exposição, que ele não fez isso. Ele pede a parte da riqueza do pai, a parte que lhe cabia na herança, para que ele pudesse gastar como quisesse. O filho quis que o pai, ainda que de modo indireto, financiasse a vida selvagem que ele tanto desejava. Ele não se contentou em dizer, eu estou indo embora. Ele expôs o pai à vergonha e dizer, me dê a parte da herança, mesmo o senhor não tendo morrido ainda. Então, conectando esses 2 ensinos e aprofundando mais aqui no capítulo 16, o Senhor Jesus vai dedicar o seu ensino agora, que foi registrado pelo evangelista Lucas, para orientar os seus discípulos em como administrar de modo adequado as riquezas celestes e também as riquezas
que eles recebem nesta vida, nesta terra. E sim, você não ouviu mal. Esse ensino que nós vamos agora meditar, do versículo 1 ao 13, o Senhor começará a se dirigir especificamente aos seus discípulos, à igreja. Mas ainda nesse capítulo ele também trará uma palavra para os fariseus, os seus ouvintes naqueles dias, e para aqueles que ainda não professaram a fé nele. Comecemos por nós, comecemos pela igreja, aquilo que o Senhor tem a falar de modo mais direto para nós. Olhe na sua Bíblia o versículo 1. Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia, ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Veja, eu preciso logo dizer a você, e tal perspectiva teológica. O Senhor apresenta um administrador. Lá no versículo 8 ele vai dizer o que caracteriza esse administrador, nós já lemos, mas esse administrador, que não é um bom administrador, ele é elogiado no versículo 8, de modo que os opositores do Evangelho, os opositores de Cristo, vão acusar Jesus de estar elogiando a astúcia deste administrador e até incentivando os seus discípulos a serem astutos quando o assunto for questão financeira. Entretanto, para que nós possamos entender e não cair nesse erro, de achar que o Senhor está nos orientando a agirmos de modo astuto, nós precisamos perceber a conexão que o Senhor coloca, ensina, entre a parábola do filho pródigo, a parábola anterior, e a parábola que ele está agora usando para ensinar. Veja, aqui no final do versículo 1, é dito para nós que este administrador estava desperdiçando os bens dele. Esse verbo desperdiçar é o mesmo verbo que é utilizado pelo Senhor lá no capítulo 15, versículo 13, quando ele vai dizer que o filho desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, de forma selvagem, como nós já vimos. Então, o que nós temos aqui, irmãos? Nós temos uma nova parábola para o ensino de mais uma verdade do reino de Deus é isso que nós encontramos no início do versículo 1, aos discípulos. Aqui não são os 12 apóstolos, mas todos os discípulos, todos aqueles e aquelas que se propõem a seguir a Jesus. Portanto, esta palavra é de modo muito especial dirigida à Igreja de Cristo. Como utilizar os bens materiais, as riquezas que a providência de Deus faz chegar até nós. O começo da história está aqui no versículo 1, e ela apresenta para nós duas personagens. Primeiro, um homem rico, que é apresentado aqui logo de cara como o legítimo proprietário dos seus bens. Em segundo lugar, um administrador, um gerente, que foi contratado por este homem rico para cuidar, para administrar, para gerenciar os bens que pertenciam a ele. Veja, nos dias do Novo Testamento, era comum haver profissionais contratados por donos de bens, de muitos bens, muitas propriedades, muitas riquezas, muitos rebanhos. Então, essas pessoas, esses profissionais eram contratados com o intuito de administrarem, de gerenciarem os bens e os negócios desses grandes proprietários de riquezas. E de modo que podemos fazer um paralelo para que fique fácil de você entender. Ainda hoje nós temos profissionais semelhantes a esses profissionais que haviam no Oriente Antigo nos dias do Novo Testamento e muito antes dele, na verdade. Ainda hoje nós temos profissionais na área de investimentos, corretores de bolsa de valores, consultores de investimento, dentre outros. Talvez alguns irmãos aqui saibam muito bem do que eu estou falando. No entanto, irmãos, chega ao conhecimento daquele homem rico, aqui no versículo 1, uma acusação. E talvez a versão do rei Tiago traga a tradução mais adequada, não é? Acusação contra esse administrador. Alguns até compreendem que um homem com a responsabilidade que ele tinha e com acesso aos bens de um homem tão rico, ficava sob as miras daqueles que esperavam só lhe cometer algum deslize para denunciá-lo. É isso que acontece. Diabolos, ele foi acusado, ele foi sorrateiramente denunciado ao seu patrão, de modo que, ao invés desse administrador, desses gerentes, estar administrando os seus negócios de modo fiel, ele está jogando literalmente os seus bens para o alto. É isso que o verbo desperdiçar quer dizer, como nós vimos na exposição passada e retrasada. Ele está desperdiçando, jogando para o alto, não administrando de modo fiel os bens daquele que o contratou. Talvez numa leitura superficial,
você pense que esse administrador estava roubando os bens deste homem rico. Mas não. Você vai ver, o próprio texto vai explicar para você no versículo 12 que não é esse o caso. O que está acontecendo é que esse administrador ele está administrando mal os negócios. Ele está usando os bens daquele homem, grave muito bem isso, para tirar vantagens puramente pessoais. A riqueza não é dele. A riqueza pertence ao homem rico, mas ele quer utilizar essa riqueza para se beneficiar. E ao saber disso, diz o final do versículo 1 e o início do versículo 2, o legítimo dono desses bens toma providências sérias. Veja o que diz o versículo 2. Então, chamando, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Eu não sei se você consegue rapidamente fazer uma conexão lá com Gênesis 3,13. Que é isto que fizeste? Você comeu da árvore que eu disse a você que não comesse? É uma palavra de reprovação. O que é isso que eu tomo conhecimento a teu respeito? O que foi que você fez? A palavra do homem rica é definitiva. Ele nem pede explicações, ele nem espera o homem dizer nada. Ele é duro. Passe para mim os números. Passe para mim, nós temos aqui irmãos que trabalham nessa área, os livros de contabilidade. Porque não há mais lugar para você perto dos meus bens. Após essa última obrigação de você me prestar um relatório, passar para mim os livros contábeis, você será demitido. Perceba, aqui nós temos a explicação do que eu acabei de dizer do versículo 1. Esse homem não estava roubando. A decisão do patrão não é processá-lo, nem mandar prendê-lo, ou ainda mandar executá-lo, conforme a lei mosaica previa, em casos semelhantes a esse. Não. O patrão não faz isso, ele apenas o demite. Mas antes dele ser definitivamente demitido, o patrão ainda dá a ele uma nova atribuição, uma nova responsabilidade. Dá a ele um tempo para que ele organize os relatórios antes de ser demitido. É mais uma prova de que ele não estava roubando. Assim, o administrador se vê em maus lençóis. Ele está praticamente demitido e então ele quer agora encontrar uma saída para o futuro dele. O presente não tem mais o que fazer. Ele foi pego. Versículo 3 e 4 narram o que ele pensou. A que conclusão ele chegou? Veja. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra? Não posso. De mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, versículo 4, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. O que eu vou fazer? Na terra, a versão NVI, a versão do Rei Tiago, cavar, eu não posso. E o verbo poder aqui é ter força, vigor. Não é questão de escolha. Eu não tenho condições, capacidade de cavar, de trabalhar na terra. É isso que ele está dizendo. Talvez fosse uma pessoa com alguma debilidade física ou com já idade avançada. Ele diz: eu não tenho condições físicas, não posso fazer isso. Mendigar, eu tenho vergonha. Ele diz: é uma condição muito degradante para mim. Decair da condição de um homem livre, de um administrador dos bens de um homem rico, para uma condição pior do que a de um escravo. Porque, por exemplo, voltando novamente para a parábola do filho pródigo, os servos do pai daquele rapaz, daquele moço, viviam melhores do que ele vivia em terra estrangeira. Lembra? Então, era uma condição pior do que a de um escravo, porque o escravo ainda era bem alimentado pelo seu bom patrão. Existe um ditado entre os judeus, que é registrado na literatura apócrifa, fora das escrituras, que diz: é melhor morrer do que mendigar. Então, para esse judeu, mendigar está fora de cogitação. Então ele diz: já sei o que vou fazer. Esse administrador tem um insight, ele tem uma ideia. Essa é a ideia do texto na língua original. Já sei o que fazer para ter as portas abertas dos devedores do meu patrão, do meu quase ex-patrão, para quando eu estiver falido, quando eu for demitido. A solução está no versículo 5, 6 e 7. Olhe para a Bíblia, por favor. Tendo chamado cada um dos devedores de seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo.
O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. Aqui, irmãos, nós percebemos que tipo de riqueza esse homem rico tinha. Ele era dono de terras, e essas terras ele arrendava a famílias, a produtores rurais, queriam cultivar essas terras, como por exemplo, com oliveiras para produzir azeitonas, da onde se extraía o azeite, videiras, da onde se produzia uvas, de onde se extraía vinho, de modo que esse dono dessas terras arrendava essas terras para esses produtores, que iriam pagar pelo uso da terra com parte da produção. E num primeiro olhar para esses 3 versículos, parece que esse administrador ele está reincidindo no mesmo erro pelo qual ele foi acusado e pelo qual ele está sendo demitido. Veja, qual é a sua dívida? 4.000 litros de azeite, convertendo para números atuais. Ele diga que você só deve 2.000. Quantos litros de trigo você deve? Porque era assim que era medido nessa época e ainda hoje. Os secos às vezes são medidos em litro. As medidas de 100 também dá 4.000 litros de trigo. Ele diga que você deve só 3.200. De modo, irmãos, que parece que ele está jogando fora os bens do seu praticamente ex-patrão para o alto. Ele continua fazendo a mesma coisa. É isso que parece numa visão superficial. Mas então, se é isso que está acontecendo, eu quero perguntar por que, como nós lemos no versículo subsequente, o versículo 8, por que o patrão elogia ele no final dessa atitude dele? Para que nós possamos entender isso e manter o nosso Salvador na condição que ele tem, de inocente, nós precisamos entender o contexto da profissão e dos negócios que esse homem executava naqueles dias. Veja, esse homem, ele era administrador do seu patrão. E a maioria desses administradores era remunerado com comissões daquilo que era produzido. Então, poderia ser que administradores como esse colocasse um encargo, juros na produção superiores do que esses juros de fato deveriam ser devidos. E então, administradores infiéis como este ficavam com a parte do juro que foi cobrada a mais, sem o conhecimento, sem a permissão do seu senhor, que se fosse um senhor justo, jamais permitiria que isso acontecesse, porque isso era terminantemente proibido na lei. A palavra de Deus expressava de forma claríssima, proibia a prática da usura, da aplicação do empréstimo de dinheiro sendo remunerado por juros. Veja, Êxodo capítulo 22, versículo 25 nos diz: se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Mesmo na literatura de sabedoria, nos Salmos, por exemplo, era sabido do povo hebreu que aquele que obedecia a essa prerrogativa, esse ditame da lei divina, era considerado como alguém justo, como alguém que ia habitar no céu. O Salmo 115, versículo 1 diz, Salmo 15 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá entrar no teu santo monte? Aí o versículo 5 diz: aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, ou que não empresta o seu dinheiro impondo juros. Então, esse administrador sabe bem disso. Ele estava transgredindo a lei de Deus. E então ele vai consultar os devedores do seu patrão, e o que ele vai fazer? Ele vai cancelar o escrito de dívida que havia e vai reeditar esse escrito de dívida com uma dívida isenta dos juros pesados que ele havia colocado para o seu próprio enriquecimento. Perceba que no primeiro caso, juros de 50%, dependendo da forma como você enquadra a aplicação desses juros. A dívida caiu pela metade. E você sabe muito bem que esse tipo de extorsão, de prática fraudulenta, ela era comum naqueles dias, mesmo em outras profissões, como, por exemplo, os cobradores de impostos, os publicanos, que, como eu já disse em outra exposição, eles eram odiados porque eles cobravam um imposto muito maior, muitas vezes do que era devido, passava para o Império Romano que lhe era cabido e botava no bolso exatamente aquilo que sobejava para o seu enriquecimento ilícito. Então, o que esse homem está fazendo? Ele está voltando atrás do seu erro. Ele está cancelando os escritos que
o favoreciam em termos de juros. Ele está abrindo mão dessa comissão superfaturada, agora com um único propósito. Qual é o propósito? É agradar o seu Senhor? Não, isso está claro na própria solução que ele traz nos versículos 3 e 4. Ele faz isso para receber apoio, emprego, quem sabe, quando ele precisasse, num futuro bem próximo, dessas pessoas que são devedoras do seu patrão. Então o patrão toma conhecimento de que ele está fazendo isso. Ele recebe os livros contábeis. E a primeira parte do versículo 8 nos surpreende com a reação desse patrão. Quando ele diz, o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, por sua inteligência. Ele elogiou. Perceba, se você observar na língua portuguesa esse verbo elogiar, isso já ser estranho para você, imagine se você for observar no grego. É louvar. O patrão louvou a atitude desse administrador e note, até agora esse administrador não havia sido qualificado. Só agora esse administrador ele é qualificado, ou desqualificado, melhor dizendo, como infiel, como desonesto, como diz a Nova Versão Internacional, ou injusto, como diz a versão do Rei Tiago. Ele é um transgressor da lei, como nós vimos aqui na quinta-feira na reunião de doutrina. Ele é um transgressor daquilo que é justo. Mas ele tem uma característica, ele é esperto. E talvez a versão que melhor traduz esta palavra para o português é a versão do Rei Tiago. A palavra esperteza quer dizer prudência, sabedoria. A versão King James diz, ele agiu com sabedoria, ainda que ele fez isso com um propósito, visando o seu próprio interesse, tentando garantir portas abertas no futuro, quando ele estivesse desempregado. Veja, preste atenção nisso, porque aqui está a explicação da parábola. Irmãos, a parábola não dá conta para nós de que o que é elogiado é a pessoa infiel desse administrador. Nem muito menos as intenções pessoais que ele tem de agir dessa forma apenas para ser beneficiado. Não. O elogio, segundo o versículo 8, é a sua inteligência, somada a uma atitude que coloca finalmente não só ele como seu patrão, que antes era sujeito passivo dessa rede de corrupção, numa condição de inocência perante a lei. Então, ele cancela os juros, coloca esses contratos que pertencem ao seu patrão debaixo da aprovação divina, segundo a sua palavra, mas ele faz isso de modo inteligente. Ele poupa os mais necessitados dos juros de modo inteligente e, por isso, o patrão, que em toda a narrativa se mantém como uma pessoa correta, como uma pessoa que não aceita suborno, como uma pessoa que nem reclama, por que você fez isso? Deixava esses juros extorsivos para mim, para que eu fosse beneficiado. Ele não faz isso. O patrão elogia, ele louva a atitude desse administrador, ainda que ele tenha sido infiel. Por quê? A segunda parte do versículo 8, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Espertos, hábeis, diz a versão de vocês, revista atualizada, astutos, sábios, prudentes, atentos aos seus próprios interesses. É isso que a parábola está concluindo. Os filhos das trevas, eles são mais astutos, sábios, prudentes, atentos àquilo que é o seu próprio interesse. O que Jesus está dizendo, então, nesta história ilustrativa, ele está mostrando para mim e para você que quando o assunto é a administração das coisas, a administração dos bens desta vida, os filhos das trevas, e é uma expressão que o hebreu conhecia muito bem. Quem eram os filhos das trevas? Aqueles que não haviam sido iluminados pela palavra de Deus, pela lei de Deus. Eles são mais habilidosos, mais inteligentes. Quando o assunto é administrar as coisas desta vida, visando o seu próprio interesse, os filhos das trevas, eles são mais habilidosos, mais sábios, prudentes, em cuidar dos seus próprios interesses do que os filhos da luz. Então o Senhor vai passar agora a aplicar o ensino desta verdade à vida e à missão daqueles que querem servi-lo, que querem segui-lo,
os seus discípulos. Versículo 9, veja: eu recomendo a vocês, usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que, quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Aqui não é, como foi traduzido para nós em algumas versões, não é só uma recomendação. A palavra é: eu declaro a vocês, eu digo a vocês, usem a riqueza injusta. Outras traduções dizem a riqueza de origem iníqua. A expressão é mamonas adiquia. Mamonas que traz para nós a mesma raiz que traz mamon, riqueza. Vamos falar sobre isso em instantes. Jesus diz: usem as riquezas de origem iníqua para fazer amigos. A tradução que mais traz para nós o sentido do que o Senhor está ensinando é a Nova Versão Internacional, que traduz assim: usem a riqueza deste mundo ímpio para fazer amigos. Preste atenção, o Salvador está usando a parábola como ponto para o seu ensino. Jesus está dizendo: use os bens materiais, os bens que você adquire nesta vida, nesta terra, caída, maculada pelo pecado. Use os bens materiais para fazerem amigos. Dentro do contexto da parábola, o que é fazer amigo? Usem os bens materiais, igreja, que vocês têm nessa vida para ganhar pessoas, para o futuro da causa de vocês. E qual é a causa de vocês? É o Evangelho. Aí Jesus diz: para que quando a riqueza faltar, e essa não é uma possibilidade. Jesus não está dizendo se a riqueza faltar, ele está dizendo quando a riqueza faltar, porque ela vai faltar. Ao que ele está se referindo? A morte. É outra expressão idiomática bem conhecida dos fariseus, dos judeus. Quando vocês morrerem e a riqueza não acompanhar vocês, então vocês serão recebidos por esses amigos que vocês fizeram nesta vida, nos tabernáculos, nas habitações, nas casas. Lembra que o administrador infiel queria ser recebido nas casas? Vocês serão recebidos nas habitações eternas. Os amigos que vocês conquistaram aqui na terra, quando a riqueza faltar, quando vocês morrerem, vocês os encontrarão lá. Vocês terão ganho esses amigos para a causa de vocês, para o interesse de vocês. E qual é o interesse de vocês? Que o reino de Deus prospere, que o Evangelho do Senhor Jesus seja conhecido. Usem, Cristo está dizendo, o que vocês têm para que pessoas conheçam o reino de Deus, para que pessoas conheçam o que é o pecado, a necessidade do arrependimento que culmina em salvação. Veja, versículo 10 ao 12. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, das riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não forem fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nosso Salvador traça uma linha divisória. Está traçada. Fiel ou infiel. Não tem meio termo. Quem é fiel deve ser fiel em tudo. No muito, como também no pouco. Quem é infiel, da mesma forma, é infiel por natureza. É infiel no pouco, como também é infiel no muito. Não existe uma terceira via. Ou se é fiel, ou se é infiel, por natureza, por nova natureza, ou por natureza caída, ou por natureza regenerada. E então o Senhor vai chegar ao ponto máximo do seu ensino, aqui nesses versículos. Ele vai dizer: se vocês, como meus discípulos, não forem fiéis, se vocês não forem dignos de confiança, é isso que significa essa expressão, fidelidade aqui, se vocês não forem leais na aplicação das riquezas que vocês adquirirem neste mundo caído, neste mundo manchado pelo pecado, quem é que vai confiar a vocês a verdadeira? A palavra significa genuína, real riqueza. Se vocês forem infiéis, diz o nosso Senhor, no ápice do seu ensino,
se vocês forem infiéis no uso da herança, da possessão que não é de vocês, porque as riquezas deste mundo caído não é a herança e nem é a possessão de vocês. Isso é temporário, efêmero, passageiro. Se vocês forem infiéis na administração disso que não é de vocês, que não é o destino de vocês, que não é a riqueza de vocês, como é que vocês acham que será entregue a vocês aquilo que é destinado exclusivamente aos filhos da luz, exclusivamente aos meus discípulos, a verdadeira riqueza, a riqueza celeste? Então, versículo 13, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon e a riqueza. Veja, irmãos, o Senhor Jesus está ensinando a sua igreja visível, aos seus discípulos. Ele está dizendo: não tenha o coração de vocês dividido, porque o fato é este de Jesus: não há como servir a dois senhores, senhores que têm naturezas completamente distintas. Cristo está dizendo no versículo 13: a um vocês vão rejeitar, inevitavelmente vocês vão se aborrecer dele, a um vocês vão odiar, já o outro, ele será amado incondicionalmente por vocês. A um vocês menosprezarão, não terá valor algum para vocês. A outro, vocês serão completamente devotos, vocês se entregarão totalmente. Um é Deus, o outro são as riquezas. Mamon, que é uma falsa divindade do Oriente Antigo, essa palavra Mamon, ela é a transliteração do aramaico, naquilo em que se confia. Então, quando você ler ou ouvir sobre Mamon, essa falsa divindade forjada pelo coração dos homens, não pense que é só riqueza material, poder, status, fama, saúde, aquilo em que se confia. Cristo está dizendo: não é possível servir a Deus ou a qualquer outra coisa onde esteja a sua confiança. Não é possível. Ele diz: vocês precisam decidir a quem vocês servirão de todo o coração e a quem vocês vão desprezar totalmente, em quem vocês confiarão e se entregarão e quem vocês rejeitarão. Cristo está dizendo: vocês terão acesso a riquezas e vocês devem lidar com essas riquezas, mas essas riquezas devem servir vocês e não vocês servirem a essas riquezas. Na verdade, essas riquezas não devem servir a vocês, devem servir ao principal interesse de vocês. Qual é? Como crentes, que o reino de Deus seja espalhado por este mundo, que o evangelho do Senhor Jesus Cristo seja pregado nos quatro cantos da terra. Exposto o texto, algumas aplicações para a nossa edificação. 3. Primeiro, irmãos, atenta a isso. Cristo, através desse ensino, está ensinando a mim e a você, igreja do Senhor, que as riquezas, que os bens materiais que nós alcançamos, granjeamos, conquistamos nesse mundo caído, eles devem ser administrados para a glória de Deus e para o avanço do seu reino. Amém, irmãos? Amém. Amém. Cristãos precisam entender que o fim, que o propósito da sua prosperidade não deve ser o seu interesse pessoal. Cristãos devem entender que a motivação de se buscar um emprego melhor, de se buscar o fim de um curso universitário, não deve estar finalmente nos seus sonhos de consumo, em ter uma casa melhor, em ter um carro melhor, em fazer viagens. Não. Cristãos precisam entender que toda a prosperidade que eles venham adquirir nesta vida, a finalidade dessa riqueza não está nessas coisas. Percebe? Percebe como é difícil ouvir o Evangelho nos dizer isso? Percebe como é difícil se converter
diariamente a esta verdade, aceitar aquilo que Cristo está nos ensinando. Dói, irmãos, ouvir que todo o nosso trabalho, mas pastor, eu passo tantas horas trabalhando, suando, me dedicando, estudando, me esmerando, e eu não posso ter o direito de querer ter uma boa casa, um bom carro, fazer viagens e ter outras coisas? Eu não estou dizendo isso, vamos falar sobre isso em instantes. Eu estou dizendo, para que você grave bem, que esse não deve ser o seu fim, o seu objetivo principal. A carne, que ainda é manchada pela semente do pecado, não quer servir a Cristo dessa forma, quer servir a riqueza, quer servir a mamon. Mas crentes devem lembrar o que Cristo está ensinando. Devem olhar para as riquezas desta vida e sim, admitir, elas trazem conforto, elas trazem bem-estar, elas trazem prazer, sim. E essas riquezas estão aqui no texto, elas vão vir em maior ou menor medida sobre a vida da igreja, sobre a vida dos crentes. Vão vir. Mas o que Cristo está dizendo é que o coração do cristão não deve, não pode estar nisto, não pode estar dividido entre servir a Cristo de modo muito piedoso numa área da vida, mas não servi-lo com os seus bens, com os recursos que Ele mesmo faz chegar nas suas mãos. Exatamente por isso que esse ensino está sendo dado aos discípulos, à igreja, àqueles que vão sair na missão de pregar o Evangelho. É por isso que Cristo está dizendo, o coração de vocês não pode estar dividido. Ou vocês, igreja, vão desprezar o apego, a afeição desmedida às riquezas deste mundo, ou você vai desprezar isto, ou você vai desprezar a Deus. Uma coisa ou outra irá acontecer na sua vida. Crentes devem estar cientes de que a sua herança não está aqui na terra, mas em Deus. Amém, igreja? Amém. Crentes devem estar cientes de que eles estão aqui, crente está aqui neste mundo, para investir. Pai, mãe, ensine o seu filho isso. Você, meu filho, minha filha, está aqui para investir toda a sua vida, para que Deus seja glorificado, para que o seu reino avance. Nunca deixe de ensinar isso aos seus filhos. Crente, consciência de que você está aqui para investir no reino, na pregação do Evangelho, na salvação dos pecadores. Esse é o objetivo máximo e principal do cristão, da cristã. É exatamente por isso que nós podemos olhar para a parábola do filho pródigo e para o ensino que nós vamos ver nas próximas 3 exposições, hoje mais 2, em todo esse capítulo 16, e podemos ver a união desse ensino do capítulo 15 e do capítulo 16. O que nós aprendemos no capítulo 15? Que Deus está empenhado em salvar pecadores e que isso deve trazer alegria ao coração do seu povo. Somando agora o capítulo 16, o seu povo não fica só alegre, o seu povo deve consequentemente empenhar todas as suas forças, todos os seus recursos para que o reino avance, para que vidas sejam salvas. Veja, Deus se agrada em salvar os seus eleitos, mas Ele se utiliza da sua igreja, Ele traz riqueza sobre a sua igreja, recursos sobre a sua igreja, para que a sua igreja possa se movimentar neste mundo e pregar o seu Evangelho e vidas sejam salvas. É isso que o Senhor está nos ensinando. Veja, mas pastor, e se preocupar com o futuro? Pastor, nós vivemos num país tão difícil, num mundo tão difícil. É legítimo, pastor, nós trabalharmos, é legítimo nós acumularmos riqueza. É possível, Deus, nós, pastor, nós investirmos em imóveis, em aplicações, em previdências. É possível? Sim. Mas preste atenção. Olhar para o futuro com prudência
é uma preocupação razoável. Se preocupar com o futuro, com a aposentadoria, é algo válido. Tem um irmão querido que já é aposentado e ele perguntou ao neto o que ele queria ser quando crescer. E ele seriamente virou para o avô e disse: eu quero ser aposentado. É legítima essa preocupação, mas preste atenção, Cristo, segundo essa passagem, não está chamando você a dedicar toda a sua vida trabalhando, se empenhando, investindo, pensando especificamente na sua aposentadoria. Se essa for a sua vida, você está perdido, perdida. Se você trabalhar com afinco, estudar, preocupado, se seu objetivo principal for a sua aposentadoria, se você gastar a única vida que você tem, que vai chegar a 70, 80, 90, no máximo 100 anos, vamos botar aqui 110, pastor, 120, dedicar toda a sua vida, trocar a perspectiva eterna para você ter uma aposentadoria, isso pode e deve acontecer se você tiver oportunidade, mas isso não pode ser o objetivo principal da sua vida para que você não seja engodado por esse mundo ímpio, para que você não seja seduzido por Mamon, pelas riquezas produzidas nesse mundo caído no pecado, porque sabe por quê? Aí você vai começar, novinho assim, estudar. Daqui a pouco, Enem, eu já ia falar vestibular, ia denunciar a minha idade, né? Aí você vai, passa, aí faculdade, aí estágio, aí curso, aí pós-graduação, aí não sei o quê, aí daqui a pouco faculdade, dando aula, aí monta negócio. Daqui a pouco você está velho, sem saúde, não evangelizou, não serviu a Deus e está aí feito... De vez em quando a gente vê, né? O coroa passando no carrão, mas quando desce está andando assim, porque trabalhou tanto que não consegue nem usufruir do carrão que acabou comprando. Cuidado, para que a sua vida não seja envolvida por Mamon. Não é esse o objetivo. Segundo esta passagem, Cristo está chamando você para você dedicar a sua vida para alcançar uma riqueza superior, uma riqueza maior. Antes de ir para o segundo ponto, eu quero pontuar você. Eu me lembro de eu não lembro o nome da esposa, mas eu lembro o nome do rapaz, do homem, já era de meia idade, Sonny, o nome dele. Foi interessante, ele era canadense, não me falha a memória. Eles fizeram um plano de trabalhar, se aposentaram, e crentes, e o objetivo dele foi esse. Eu conheci ele lá em Portugal. Ele disse: quando eu me aposentar, os primeiros 5 anos da minha aposentadoria eu vou dedicar a missões. A minha aposentadoria vai me pagar, vai me bancar, e eu vou servir a Deus em Portugal e vou passar 5 anos dedicando a minha aposentadoria para evangelizar. Guarde esse bom exemplo, medite nesse exemplo. Segundo, se você tem uma boa condição financeira, extraindo mensagens aplicativas da parábola, se você tem uma boa condição financeira, preste atenção, isso não é para o seu benefício próprio, não é. A riqueza que você tem, a boa condição de vida que você tem, os bens que você tem não são seus, são do homem rico, são de Deus. Ele deixou na sua mão apenas para que você administre. Essas riquezas, essa boa condição que você tem, Deus não deu a você para que você se gabe. Deus não deu a você para que você queira influência, prioridade. Nem no mundo me trato diferente porque eu tenho dinheiro, muito menos na igreja. Rapaz, quem é esse pastor para falar assim comigo? Ele sabe muito bem quem eu sou, ele sabe a quantidade de igrejas que me querem. A riqueza, a prosperidade que você tem, não é para o seu interesse, não é para que você tenha primazia, porque o que você tem não é seu. A riqueza que você eventualmente tem não é para investir nos seus próprios interesses pessoais e egoístas, não é para você gastar como você bem entende. Mas você pode fazer isso, é possível. Poder não no sentido de dever, mas no sentido de possibilidade. E se você fizer isso, se você achar que o que você tem pertence a você, que é para você se gabar, para você se impor socialmente, a Bíblia nomeia você. Sabe como é que a Bíblia chama você? Administrador infiel.
Você está administrando de modo infiel. Você está sendo um mordomo, uma mordoma infiel daquilo que Deus deu a você para você administrar. Se você agir dessa forma, não, pastor, o meu coração não é materialista. Eu não estou preocupado com grandes coisas materiais. Se você não colocar o que você tem a serviço de Deus, você está servindo a mamon, você está servindo às riquezas. Servir a mamon não é só ser ganancioso, é você pegar o que você tem, muito bem granjeado, de maneira justa, lícita, sem enganar ninguém, e dizer: é meu, eu administro como eu quero. Se você é crente, entenda, você recebeu o que você recebeu da mão de Deus, para que você invista no ministério do corpo de Cristo, para que você invista na igreja, para que vidas sejam alcançadas. Agora eu entendi o tom da sua mensagem, pastor Leandro. Então quer dizer que a riqueza que eu tenho é para ser investida na igreja? Sim. E por que a igreja? Porque essa é a instituição, como eu falei na quinta-feira, escolhida pelo próprio Deus para ser o corpo do seu Filho, para pregar a verdade da sua palavra. Mas existe um grande mal-entendido com duas figuras, com duas pessoas. E antes de passar para o ponto 3, eu quero esclarecer esse mal-entendido. Primeiro, o mal-entendido com relação à pessoa de Deus. As pessoas, para se rebelarem contra aquilo que Cristo está ensinando aqui, se voltam e dizem: desse jeito, Deus é injusto, Ele requer isso de mim, e aí eu não vou gastar muito tempo aqui defendendo Deus, porque Ele não precisa. Ele é o dono do ouro e da prata. Quando Ele dá a você condições para que você traga em sua casa parte daquilo que Ele deu a você, Ele está abençoando você. Ele está abrindo portas para abençoar você. Mas existe uma segunda figura, que é muito injustiçada, quando o assunto é falar sobre dinheiro. Dizer: traga o seu dinheiro para a casa de Deus. Quem é? O pastor. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui para você. Primeiro, vamos fazer aqui uma distinção entre pastor e mercenário. Aqueles que de fato existem aos montes, estão nas televisões, pode ligar, que se utilizam da fé das pessoas, que manipulam, distorcem de modo horrível a palavra de Deus com o intuito de enriquecer. Essas pessoas não são pastores nem pastoras. Essas pessoas são, segundo a Escritura, mercenários. São falsos mestres, ok? Agora então vamos nos dedicar a esclarecer a figura pastoral. Homens que legitimamente, desde a eternidade, antes que te formasse no ventre materno te conheci, e antes que saísse da madre te constituí profetas às nações, Jeremias 1,5. Esses homens, deixa eu dizer a você, que pastores que de fato foram chamados pelo Senhor e que trabalham de modo fiel, pastoreando a sua igreja, administrando os sacramentos, aconselhando, exortando, encorajando, pastores, não estão fiéis, não estão na igreja para enriquecer. Pastores que foram legitimamente chamados, foram dotados de dons. Se esses pastores pegassem esses dons e fossem ganhar dinheiro com esses dons e negassem a sua chamada, eles ganhariam muito dinheiro sem ser pastores. Então, quando você olhar um pastor que muito você admira e que muito é usado por Deus para abençoar você, e você vê ele falar sobre esses assuntos, não pense que ele está falando sobre isso porque ele quer ser enriquecido com isso. Primeiro, porque ele não vai. Igrejas sérias não permitem que isso aconteça, e eu louvo a Deus pela minha igreja. Segundo, porque pastores fiéis têm consciência de que eles não foram chamados para ganhar dinheiro, eles foram chamados para servir a Deus. Agora eles precisam comer, vestir, pagar as contas da esposa, dos filhos. Então, pastores não devem ter nenhuma dificuldade em falar sobre esse assunto. E a igreja não deve ter nenhuma dificuldade em ouvir: traga os seus recursos para a casa de Deus, porque quem está dizendo isso é o Evangelho. Você está fazendo a conexão com a parábola? Homem rico, Deus. Administrador infiel, nós. Se nós fizermos isso para o nosso próprio interesse. Terceiro, se você não tem uma boa condição, eu encerro com esta aplicação. Se você é um estudante, está começando na vida agora, não tenho dinheiro, pastor, eu já estive no seu lugar. Se você é um desempregado, se você está hoje empregado, mas você quer estudar, se preparar, chegar num emprego melhor, deixa eu dizer a você, esses objetivos, eles são bons, são legítimos,
vá em frente, vá adiante. Mas você não deve ter como fim desses seus objetivos a sua casa própria, porque ela eventualmente poderá vir. O seu carro dos sonhos, porque eventualmente ele poderá vir. Nem mesmo alcançar a profissão dos sonhos, porque eventualmente ela vai vir. Se você se esforçar, se você estudar, se você se dedicar, ela vai vir. Mas isso não deve ser o seu objetivo principal. Você deve ter como objetivo principal usar os recursos que o Senhor fizer chegar até você para a glória dele. Você não deve ter objetivos cujo alvo seja satisfazer os seus desejos egocêntricos. O que você quer ser beneficiado com o alcance dessas coisas. Você deve ter como objetivo prosperar, sim, meu irmão e minha irmã, jovem, moça, rapaz, para investir no reino de Deus. Esse deve ser o seu objetivo principal. Investir no reino de Deus. Seu objetivo não é ser rico nesse mundo. Você quer ser rico? Seja rico da verdadeira riqueza. Junte tesouros nos céus. Segundo esse mesmo Evangelho, capítulo 12, versículo 33, junte tesouros inesgotáveis no céu. Uma palavra direcionada para os jovens. Eu quero dar para vocês o conselho que eu dei para o meu filho que está aqui hoje. Todos os jovens que estão ouvindo a mensagem nessa noite. Ouçam isso. Você ainda não está trabalhando, ainda não recebeu o seu primeiro salário, almeje. Almeje chegar nessa fase. Almeje ter o seu trabalho. Almeje chegar no final do mês e receber o seu primeiro salário. Mas almeje para fazer, em primeiro lugar, uma coisa. Chegar aqui, na casa de Deus, e entregar a Ele aquilo que lhe pertence. Entregar a Ele os primeiros frutos, as primícias do seu trabalho para o seu reino, para o investimento em sua obra. Faça isso, jovem, moça, rapaz, faça isso. Quando você vê as pessoas chegarem aqui, diz: ah, Senhor, me abençoe, me dê um trabalho, para que eu também possa chegar com o fruto do meu trabalho na tua casa e dizer: eis aqui, Senhor, a minha adoração. Se você fizer isso, a Bíblia chama você de servo fiel. Cristo nos ensina, irmãos, que aqueles que assim fizerem, aqueles que investirem as riquezas deste mundo ímpio para o avanço do reino de Deus, não como moeda de troca para alcançar a salvação, mas como verdadeiros filhos de Deus, filhos da luz, que vivem de acordo com os padrões celestes, no fim, vão receber a verdadeira riqueza. Preguei sobre isso um dia desse. Vão receber os tesouros dos céus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus bendito, na Tua presença estamos corados de vergonha, porque muitas vezes somos envolvidos por mamon, pelas riquezas deste mundo caído, e esquecemos que nós estamos aqui para sermos sim abençoados pelo Senhor, mas primeiramente para colocar todas as dádivas que o Senhor fizer chegar até nós, para o avanço do Teu reino. Nos perdoe, ó Deus. Perdoe aqueles Teus filhos que aqui se encontram e que, apesar de serem membros desta igreja, que apesar de frequentarem esta igreja e usufruírem de toda a logística, toda a estrutura desta igreja, nunca trouxeram à Tua casa um único centavo. Tem misericórdia, ó Deus, destes Teus filhos. Que o Senhor possa estar aplicando esta palavra, a palavra do Evangelho que foi trazida para os nossos corações nessa noite. E que o Senhor aplique isso, desde o mais novo até o mais velho, para que nós possamos continuar crescendo no entendimento de que nós estamos aqui para servir ao Senhor, a começar de mim, ó Deus, que fui chamado pelo Senhor para ser ministro em Tua casa, mas que eu continue me esforçando para colocar todos os bens, todos os recursos, tudo aquilo que o Senhor fizer chegar até mim, até a minha família, para o serviço, para o avanço do Teu reino. Nos ajude a amadurecer mais e mais, ó Deus, neste quesito. Sabemos que se assim fizermos, as promessas de Tua palavra se cumprirão e nós seremos mais e mais abençoados, como eu tenho experimentado de bênçãos vindas da Tua mão. Mas nós não tenhamos, ó Deus, que nós não tenhamos como motivação o que o Senhor puder nos dar, porque não é uma barganha, que nós tenhamos como motivação o privilégio de Te servir e Te adorar, com lábios, com cânticos, com orações, com atenção à Tua palavra e com obediência a tudo aquilo que a Tua palavra nos ensina também nesta área.
Aplica a Tua palavra aos nossos corações, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.